Vote nos candidatos a vereador do PT. Vote 13 com Haddad Prefeito 13. Vote Eliana Moraes 13444 com Haddad 13. Desde segunda-feira, nós estamos recebendo aqui no estúdio do SPTV os candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados na pesquisa do Ibope. Essa ordem foi definida por sorteio e nós fechamos essa semana, então, de entrevistas com o candidato do PT, Fernando Haddad. A nossa entrevista vai ter 8 minutos e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, boa tarde. Boa tarde, Fran. Candidato, políticos importantes do seu partido estão sendo julgados e um deles já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes graves como corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Isso não constrange o senhor? Não põe em xeque o discurso sobre ética? Olha, constrange a classe política de uma maneira geral, porque políticos de todos os partidos estão respondendo a processo. E eu gostaria muito que a Justiça fosse até o fim em todos os casos. Não apenas em relação ao PT, mas também em relação ao PSDB. Você sabe que o chamado Mensalão, ele nasceu em Minas Gerais. E o julgamento do Mensalão de Minas está sendo postergado. E há um risco de prescrição em função da data em que os crimes foram cometidos. Porque o Mensalão do PSDB é muito anterior, é de 1998, é 6 anos anterior. Então, desde que todos sejam julgados, garantido amplo direito de defesa e punidos de acordo com o que fizeram, eu penso que as instituições saem fortalecidas. Agora, se a justiça se fizer para uns e não se fizer para outros, eu penso que a democracia vai sair enfraquecida. Nós não podemos seguir o princípio aos inimigos a lei, aos amigos tudo, né, como se diz, né? Então vamos colocar o país a limpo, estamos de acordo, e as pessoas que erraram devem ser julgadas e se for comprovado o erro, tem que ser punidas. Não vejo problema nenhum em relação a isso. O senhor concorda com o presidente Lula quando ele disse que o mensalão não existiu? Eu penso que o presidente Lula está fazendo referência a um aspecto que é a questão da coalizão da base aliada. Ele está fazendo referência a esse aspecto especificamente, porque na visão dele não é razoável imaginar que um parlamentar do PT precisasse receber recursos para votar junto com o governo. Essa é a consideração que ele faz. O senhor foi ministro da Educação durante 6 anos e meio e por 3 anos foi duramente criticado nas falhas do Enem, né? Foram fraudes, erros que acabaram prejudicando a vida de milhões de estudantes. Isso não compromete a sua imagem de administrador? Olha, Tralha, eu sou o ministro da Educação que mais expandiu a educação superior no país, com o ProUni, com a expansão das federais, com o novo FIES. Sou o ministro da Educação que mais expandiu a educação profissional no país. Eu sozinho construí 224 escolas técnicas, que é mais que a soma de todos os meus antecessores. Eu melhorei a qualidade do ensino fundamental no país depois de uma queda drástica nos anos 90. O Brasil hoje figura nos relatórios internacionais como um caso de sucesso, porque saiu da inércia. Não pelo patamar que atingiu, mas porque está no rumo certo. Então, tanto a Unesco, a ONU, quanto a OCDE, que são os países ricos, reconhecem o esforço que o Brasil fez. Agora, se houve um crime contra o Enem, e foi um crime, não foi uma fraude, um criminoso foi identificado, julgado e punido com 5 anos de cadeia. Eu gostaria que a oposição, ao invés de me criticar, se solidarizasse comigo, porque houve um crime e o culpado foi identificado e punido com 5 anos de cadeia. Imagina na cratera do metrô, se fosse identificado um sabotador. Nós iríamos nos solidarizar com o José Serra, que era o governador à época. Mas não, o que aconteceu lá foi um erro, foi um homicídio culposo. Não foi o caso do que aconteceu no Enem. Uma pessoa de fora da administração pública, né, e dentro de uma gráfica que é a mais moderna no país, cometeu um crime, foi identificado e punido. Candidato, ainda na sua gestão, o Ministério da Educação gastou R$800 mil com 6 mil kits anti-homofobia, aqueles vídeos, né, sobre relações homossexuais na idade escolar. Só que a presidente Dilma considerou o material impróprio e impediu a distribuição do kit anti-homofobia. A produção desses vídeos foi um erro? Olha, uma emenda parlamentar que foi liberada a um conjunto de parlamentares que corretamente defendem o combate a todo tipo de intolerância, ao negro, à mulher, ao homossexual, intolerância religiosa contra evangélico, contra seguidor de matriz
Afro. Esses parlamentares fizeram uma emenda ao orçamento do Ministério da Educação para a produção de um material contra a intolerância. Bom, nós julgamos inapropriado o material para distribuição e reservamos o material para a formação de professores. Eu penso que eu e a presidenta Dilma tomamos a decisão correta. E eu não entendo as críticas que estão sendo feitas no sentido de distribuir um material que não era o mais adequado para crianças e jovens. Para professores, está bem. O professor tem total condição de se apropriar daquele material e enfrentar a questão do bullying homofóbico dentro da sala de aula. Já para crianças e jovens, o material tem que ser de outro tipo. Então, as críticas que nós estamos recebendo nesse sentido são equivocadas. A decisão minha e da Dilma foi uma decisão correta. Candidato, o senhor fala em criar 150 quilômetros de corredores de ônibus e desafogar os que já existem. Mas a gente sabe hoje em São Paulo que os corredores vivem entupidos, cheios de problema, especialmente porque sequer tem uma faixa de ultrapassagem. Na proposta do senhor, o senhor vai tirar calçada ou tirar faixa de carro para privilegiar os corredores? Segregar faixa. Porque você imagina, 30% da população se desloca para o trabalho de carro. 70% se desloca de ônibus, trem e metrô. Não é razoável você não segregar uma faixa para quem se desloca de ônibus. Então, nós entendemos que a única maneira de recuperar qualquer viabilidade de se deslocar por São Paulo é o transporte público. E você veja que a administração Serra Kassab abandonou o transporte público e mesmo o metrô está parado. Faz 3 anos que não tem um tatuzão escavando o subsolo de São Paulo. Novas linhas não estão sendo feitas. A linha 5 continua parada, a linha 6 sequer foi licitada. Eles ficam anunciando planos de papel que não saem e que não são entregues. Então nós temos que recuperar o transporte coletivo e, no caso da Prefeitura, investir forte no corredor de ônibus e pactuar com o Estado um novo cronograma para o metrô. Dinheiro novo tem que responder a um cronograma de entrega novo. Na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, que é do seu partido, não foi investido um único centavo no metrô. O senhor pretende investir no metrô se o senhor for eleito? E qual seria o pedaço do orçamento que iria para o metrô? Tralli, não é bem verdade isso, vou te explicar. Nós fomos ao governo do Estado e oferecemos recursos da Operação Faria Lima em troca de algumas estações. E o governo do Estado recusou a oferta. Nós não queremos repassar recursos para o metrô, aplicar no sistema financeiro. Nós queremos aplicar recursos do metrô do jeito que a Marta estava prevendo. Dinheiro novo, cronograma e estação novas. Ou seja, não dá para simplesmente passar o dinheiro da prefeitura sem saber o que vai ser feito com ele. Então eu vou repactuar com o metrô. Nós queremos colocar, inclusive, dinheiro federal no metrô, que o governo recusa. Mas nós vamos colocar federal, municipal, para atender o paulistano. Agora, não dá para ter esse ritmo tucano de entregar a obra. Nosso tempo está acabando, candidato. Em relação aos camelôs em situação irregular, o senhor disse que vai montar shoppings populares. Essa ideia nunca deu muito certo aqui em São Paulo. Por que daria dessa vez? Não, deu. Eu posso te levar alguns que deram certo. E mais, além de ser professor da Universidade de São Paulo, eu sou professor da USP. Eu fui lojista da 25 de março. Então eu conheço muito bem o assunto. Na cidade tem espaço para o pedestre, tem espaço para o lojista e tem espaço para o ambulante, desde que regular. É isso que nós vamos fazer, uma pactuação para ter espaço para todo mundo. Candidato, queria agradecer a presença do senhor aqui na SPTV. Nosso tempo se esgotou. Vote nos candidatos a vereador do PT. Vote 13, com Haddad Prefeito 13. Vote Eliana Moraes 13444 com Haddad 13.